momento surgiu com o início do século XIX, marcando o início de uma nova era para a humanidade. Foi uma época de mudanças monumentais, onde a ciência emergiu como principal motor do nosso progresso. Nesse ímpeto, surgiu a vontade de compreender nosso lugar no vasto universo. O legado deixado por Newton foi como uma luz que nos guiou nesse caminho, mas o avanço demandava um herdeiro para seu conhecimento. Esse herdeiro foi encontrado na figura de um físico, astrônomo e matemático francês chamado Pierre-Simon Laplace. Laplace, uma das mentes mais brilhantes de sua época, viveu obcecado por desvendar os mistérios do cosmos. Determinado a resolver as incógnitas que escapavam de Newton sobre o comportamento dos corpos celestes, Laplace decidiu se aprofundar nos fundamentos da mecânica newtoniana. Ao revisitar as equações de Newton, Laplace enxergou nelas uma espécie de pedra de Roseta, uma chave para desvendar a linguagem do universo. Por meio delas, ele foi capaz de resolver problemas que haviam desafiado até mesmo a genialidade de Newton. Ele explicou que a aceleração que observamos em Júpiter não era nada estranho. Todas aquelas teorias que previam uma possível fuga do sistema solar não estavam corretas, bem como a aparente desaceleração de Saturno eram movimentos que poderiam ser compreendidos. Ele continuou a afirmar que esses movimentos não eram indefinidos, mas sim resultado de movimentos periódicos. Apesar de sua enorme periodicidade, que se estendia por milhares de anos, o sistema solar permanecia estável em escalas de tempo maiores. Observando as equações de Newton, ele percebeu que não apenas podiam descrever o presente, mas também nos permitir entender o passado. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Já deixa o like aí, porque senão você esquece. E se é novo no canal, se inscreve, porque é de graça. Não se esqueçam que temos vídeo toda semana aqui falando sobre ciência. Ao retroceder bilhões de anos no passado, Laplace foi capaz de descrever com grande precisão a formação de nosso sistema solar. Ele estabeleceu os fundamentos da teoria nebular, que explicava como o Sol nasceu a partir das entranhas de uma nebulosa, onde partículas foram gradualmente se condensando até permitir o início das reações de fusão nuclear. Esse processo deu origem à imensa esfera de plasma que é o nosso Sol. Ao redor dele, a poeira se condensaram para formar os planetas, incluindo a Terra, juntamente com outros corpos celestes que coexistiam em nosso sistema solar. Essas contribuições foram fundamentais para o nosso entendimento do universo. Laplace se tornou uma das figuras científicas mais proeminentes na Europa no início do século XIX. Apesar do reconhecimento e do orgulho de ser considerado o herdeiro intelectual de Isaac Newton, uma ideia começou a atormentá-lo. Ele se viu obcecado com o lado sombrio que as equações escondiam. Enquanto a mecânica de Newton afirmava que o estado presente do universo era resultado do seu estado anterior e seria a causa que viria depois, Laplace percebeu que, mesmo sendo capaz de voltar vagamente ao passado do sistema solar, ele não conseguia ser preciso o suficiente. Foi nesse momento que um pensamento surgiu em sua mente. Se alguém pudesse conhecer com precisão infinita a posição e velocidade de cada partícula no universo, seria capaz de prever não apenas o passado, mas também o futuro de forma absoluta. Laplace acreditava que algo deveria impedir que isso fosse possível, mas não conseguia encontrar o que seria esse obstáculo. As equações de Newton deixavam claro que o presente era determinado pelo passado e que o futuro estava ligado a esse presente compartilhado. Laplace compartilhou essa ideia com outros cientistas, mas todos lhe disseram que era impossível. Nenhum ser humano poderia ter um conhecimento infinito. Seria absolutamente impossível saber onde cada partícula do cosmos estava indo, e a que velocidade e em que instante. Laplace concordou com eles, mas sugeriu que, sendo o conhecimento humano limitado, ninguém compreendia realmente o que ele estava dizendo. Ele explicou que havia apenas uma entidade que poderia saber tudo: um demônio. Um ser com habilidades sobrenaturais, uma entidade poderosa que conhecia tudo em um momento específico e tinha uma capacidade infinita de analisar
essa informação. Esse ser teria um conhecimento absoluto, uma onisciência completa. Conhecendo todos os padrões de movimento das partículas e cada detalhe das forças que regem o universo, esse demônio poderia prever o futuro e descrever o passado com perfeição. Bem, para Laplace o ponto principal não era se esse ser existia ou não, mas sim que as leis do cosmos permitiam que alguém ou algo soubesse o presente com perfeição. As equações de Newton estavam nos guiando para um universo onde tudo estava determinado. Laplace, com sua teoria, estava liderando a formulação do determinismo, uma posição que fica entre a filosofia e a astrofísica. Ele afirmava que não havia espaço para a incerteza. Desde o início dos tempos, tudo foi determinado. O demônio que ele supunha uma entidade onisciente poderia conhecer o passado e o presente e o futuro também. Então Laplace percebeu que seu determinismo implicava não apenas nos corpos inanimados que habitam o vácuo do espaço e do tempo, mas em nós, seres humanos. Se o universo fosse um lugar determinista, então o livre-arbítrio, essa sensação de que podemos tomar decisões livres, seria uma mera ilusão. Laplace via que éramos apenas uma coleção de partículas sujeitas às mesmas leis físicas que governam o comportamento das estrelas no cosmos. A evolução de todas as partículas, incluindo aquelas do nosso sistema nervoso que nos fazem acreditar no livre-arbítrio, seria apenas uma fantasia. Todos os fenômenos da natureza, incluindo o comportamento humano, seguiriam as leis de Newton. Se aquele demônio pudesse conhecer o futuro de toda a existência, incluindo nós mesmos, tudo já estaria decidido. Laplace estava mergulhando nos cantos escuros da mecânica de Newton, explorando essas equações com profundidade. Por mais de um século, abraçamos a ideia de que o destino é real, de que todas as nossas ações já estavam escritas, determinadas pelo passado das partículas que compõem o universo. Essa crença desafiou muitos outros cientistas, apesar do respeito e admiração que conquistaram. Na época da explosão científica, a ideia de livre-arbítrio parecia retroceder para tempos mais sombrios, intelectualmente. Mesmo assim, apesar da resistência de alguns setores da comunidade científica, a ideia de Laplace permaneceu firme. O livre-arbítrio era uma ilusão. A física e a matemática nos diziam que éramos marionetes do destino. Com o tempo, a ciência não teve escolha senão aceitar a evidência de Laplace. Desde as colisões entre asteroides nos confins das galáxias até as decisões mais triviais de nossas vidas. A sensação de escolha livre era apenas uma ilusão. E o determinismo tornou-se um pilar na compreensão do cosmos. A ideia de que todas as nossas vidas foram predestinadas tornou-se uma consequência desconfortável, mas inevitável das verdades fundamentais da realidade. Parecia que ninguém poderia desafiar esse demônio. Entretanto, o que Laplace não percebeu naquela época, escondido em seus fundamentos mais elementares, era a existência de um lado oculto do universo. A face oculta do cosmos, um mundo invisível aos nossos olhos. A década de 1920 marcou um renascimento global após a devastação da Primeira Guerra Mundial. Assim como a sociedade estava se reestruturando, a física também entrou em uma nova era. Enquanto as bases da relatividade geral de Einstein nos davam uma compreensão mais precisa dos fundamentos do universo, surgiu o desejo de explorar o cosmos em escalas menores. Entretanto, ao adentrar o mundo subatômico, percebemos que estávamos entrando numa realidade totalmente diferente. Aqui, as regras da mecânica clássica não se aplicavam mais. O universo invisível dos átomos exigia uma abordagem teórica completamente nova. Físicos depararam-se com o desafio de começar do zero em uma ciência que nos levaria aos confins mais estranhos da realidade, a mecânica quântica. Werner Heisenberg, um jovem físico alemão, emergiu nesse cenário turbulento. Passou anos tentando harmonizar as leis clássicas com o novo modelo quântico. No entanto, por mais que tentasse, ele percebeu que estava lidando com dois mundos distintos. Foi então que ele compreendeu que, em vez de buscar uma conexão entre eles, precisava ter a coragem de desafiar um paradigma que perdurara por mais de um século. Laplace pode ter sugerido que o mundo quântico não seguia o determinismo que tanto acreditávamos governar o universo. Enquanto isso,
Heisenberg começou a formular uma teoria baseada na impossibilidade de medir simultaneamente, com infinita precisão, certas quantidades físicas nesse mundo quântico. Ele percebeu que todas as tentativas de resolver os enigmas quânticos resultavam em fracassos, pois estávamos tentando impor uma determinação em escalas onde ela simplesmente não existia. Foi então que ele estabeleceu um princípio que afirmava que, no mundo quântico, quanto mais precisão tínhamos em saber a posição de uma partícula, menos informações teríamos sobre sua velocidade. Essa noção fundamental de incerteza revelou que na mecânica quântica, a incerteza era a norma. Heisenberg ofereceu ao mundo o que ele chamou de princípio da incerteza, uma consequência da natureza ondulatória da matéria em seu nível mais fundamental. Esse princípio tornou-se um dos pilares da mecânica quântica e solidificou a posição de Heisenberg como uma das figuras científicas mais aclamadas do mundo. Ele nos mostrou que precisávamos mudar nosso paradigma em relação ao universo em suas menores escalas. Experimentos famosos como o da dupla fenda ilustraram que sistemas quânticos não evoluíam como realidades bem definidas, mas sim como distribuições de probabilidade. No reino quântico, nada estava determinado. Somente quando a função de onda colapsava por puro acaso, independente de causas passadas, uma realidade era escolhida. Foi nesse momento que ele percebeu que havia algo muito além da mecânica quântica. O mundo havia negligenciado um aspecto fundamental, o nível quântico da realidade. Desde as estrelas até nós mesmos, éramos todos regidos pelas leis quânticas. Enquanto outros cientistas não compreendiam onde Heisenberg queria chegar, ele foi claro. Laplace havia interpretado erroneamente o universo como predestinado a evoluir de uma maneira específica desde o início dos tempos. Mas o mundo quântico, onde a indeterminação reinava, desafiava essa visão determinista. Com seu princípio da incerteza, Heisenberg efetivamente desafiou o demônio de Laplace, mostrando que o livre-arbítrio ainda existia. O mundo quântico nos ensinou que nada estava escrito e que tudo estava sujeito ao acaso, tornando impossível para qualquer entidade sobrenatural prever o futuro dos eventos no universo. Heisenberg destruiu a visão determinista de Laplace, estabelecendo limites ao poder do demônio. Se alguém soubesse tudo sobre a posição de uma partícula, então não poderia saber nada sobre sua velocidade. A indeterminação nos libertou da ideia de que tudo estava predestinado, reafirmando a existência do livre-arbítrio. Entretanto, algum tempo depois, em uma reunião com um professor universitário, Heisenberg recebeu a notícia de um jovem físico recém-formado que desenvolvera uma hipótese contraditória à interpretação de Copenhague. O estudante chamado Hugh Everett propôs a ideia de um multiverso onde o demônio de Laplace poderia renascer. Heisenberg inicialmente descartou isso como a arrogância de um jovem, mas o tempo provou que ele estava errado. Já se passaram mais de 5 décadas desde que Heisenberg introduziu o princípio da incerteza e estabeleceu as bases para a interpretação quântica que dominou o mundo da física desde então. Em março de 1973, durante uma conferência na Universidade de Harvard, Heisenberg compartilhou a história por trás da teoria quântica com alunos e professores. O evento foi um sucesso, como todos os outros, mas algo especial aconteceu no final. Um estudante universitário abordou Heisenberg expressando que algo estava prestes a mudar no mundo da física. Embora inicialmente acreditasse que se tratava de mais uma tentativa frustrada de desenvolver uma teoria quântica para explicar a origem da gravidade, Heisenberg concordou em ouvir o pobre estudante. Mas, para sua surpresa, o físico mencionou o nome de Hugh Everett. Inicialmente hesitante, Heisenberg rapidamente lembrou-se da reunião ocorrida há muitos anos atrás. O estudante explicou que Everett, quando jovem, propôs pela primeira vez a teoria dos universos paralelos. Embora desencorajado pela falta de apoio à sua hipótese, Everett permaneceu firme em suas convicções. Heisenberg reconheceu que havia ouvido falar da tentativa de Everett de contestar a interpretação de Copenhague. Mas, na época, sua teoria não recebeu muita credibilidade. O estudante explicou que as coisas mudaram e que havia motivos para acreditar que Everett não estava tão equivocado quanto se pensava.
Embora Heisenberg tenha inicialmente pensado que fosse mais uma tentativa de desenvolver uma teoria quântica para explicar a origem da gravidade, ficou surpreso ao ouvir sobre o trabalho de um colega chamado Bryce. Esse colega estava prestes a publicar uma teoria que desafiaria a interpretação de Copenhague, uma visão quântica alternativa chamada de interpretação de muitos mundos. Segundo Bryce, essa teoria sugeria que não havia colapso de função de onda, como proposto pela interpretação de Copenhague. Na interpretação de muitos mundos, todas as possibilidades de diferentes resultados coexistem em um estado de superposição. Isso significa que, em vez de uma única realidade ser escolhida aleatoriamente, todas as possibilidades permanecem presentes em diferentes universos paralelos dentro de um multiverso. Essa ideia intrigou Heisenberg, que inicialmente duvidou da teoria, mas reconheceu a solidez matemática por trás da proposta de Bryce. Se a interpretação de muitos mundos estivesse correta, isso significaria que o universo não era tão aleatório quanto se pensava. Heisenberg percebeu que se o colapso da função de onda não ocorresse, então o livre-arbítrio poderia ser uma ilusão. Isso levou a uma visão de um universo determinista, onde todas as realidades possíveis coexistem em infinitos universos paralelos. Essa nova perspectiva questionou o conceito tradicional de livre-arbítrio e colocou em dúvida a natureza do destino. A física estava retornando ao universo determinista, onde cada ação, cada decisão já estava escrita desde o Big Bang. Apesar de suas tentativas de resolver essa questão nos anos seguintes, Heisenberg percebeu que a verdadeira natureza do universo ainda estava envolta em mistério. O renascimento do demônio de Laplace nos mostrou que, mesmo com o avanço do conhecimento, continuamos a nos confrontar com os enigmas fundamentais da existência humana. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois de uma série de vídeos que andei fazendo aí sobre umas equações meio complexas, que aliás vou deixar na tela final para vocês darem uma olhadinha. Resolvi fazer um tema mais light, mais suave, mais ou menos, né? Antes da gente partir, antes de dizer tchau, eu quero mandar um beijo pro pessoal de Mato Grosso, obrigada pelo carinho, e o pessoal de Portugal também, tá bom? Que acompanha o canal. Um beijo pra vocês. Gente, é isso. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, você ajuda a fortalecer a nossa comunidade dentro dessa plataforma, fazendo esses passos. Compartilhem nas redes sociais de vocês. É isso. Um beijo e até uma próxima.